Meus queridos e belos alunos, quem vos fala é o professor Eduardo, da disciplina Física, para o primeiro ano do ensino médio. Pois bem, eu estive mandando para vocês, nós já comentamos sobre o Sistema Internacional de Medidas, ou Sistema Internacional de Unidades. É um sistema que internacionalmente utiliza-se a mesma linguagem, ou seja, falam a mesma linguagem no que tange a física, no que tange a física. Nesse momento, nós vamos estudar aqui na página 34, na página 34 do livro, nós vamos abordar sobre deslocamento escalar e intervalo de tempo. Temos que entender que, na verdade, o deslocamento escalar, ou retilíneo, ele acontece como está descrito aqui no primeiro teste. Por isso é importante que vocês leiam. É preciso ler nesse momento. Tá? Então, nós vamos. Nesse primeiro teste, ao começar esta corrida, uma pessoa que vai fazer uma corrida e essa corrida que ela vai fazer aqui está adotando o sentido da mesma trajetória. Quando ela adota o mesmo sentido que a trajetória que ela vai fazer nesta corrida, a gente adota um posicionamento positivo, tá? Ou que mais para frente eu vou falar sobre isso. Primeiro, ela inicia esta corrida vocês podem verificar aqui, ela inicia na placa onde está marcando 1000 metros. Tá? 1000 metros é, no caso, a posição inicial, ou chamado de espaço inicial, que na verdade o que nós vamos trabalhar nesse espaço inicial e espaço final é variação. É variação do espaço. O que é variação do espaço? É justamente esse deslocamento escalar que ela está fazendo nessa corrida. Só que ela faz um deslocamento inicial e um deslocamento final. Ou seja, é um espaço inicial e um espaço final. Delta, sempre que vocês encontrarem a partir deste momento este símbolo, essa letra grega chamada delta, este delta significa variação, tá? Delta coração, variação do coração, coração final menos coração inicial. Delta florzinha, florzinha final menos florzinha inicial. Neste nosso caso é delta S. Delta S que significa o quê? Delta S é igual a espaço final menos espaço inicial. Utiliza-se este símbolo aqui no índice, o zero, tá? S0, para indicar que é um espaço inicial. Esse espaço inicial. Então você percebe só nesta corrida que ela faz, que ela inicia com um espaço de 1000 metros. Tá? E ela finaliza esta corrida com um espaço final de 7000 metros. Ou seja, variação desse espaço, que é o delta S, é igual a S final menos S inicial. O S final dela, neste caso aqui, foi 7000 metros. Então, o S final menos o S inicial, tá? É a mesma coisa que o delta S, é igual a S final menos S inicial, e o S final dela é 7000 metros, menos 1000 metros, que vai dar igual a 6.000 metros. Tá? O espaço inicial e o espaço final dela deram 6.000 metros. Tá? E como estamos falando de intervalo de tempo, a mesma coisa. Só que antes de falar sobre tempo, a ideia da variação da posição ou deslocamento escalar, ele é simbolizado, como eu já falei, por ΔS,
que é a diferença, que aqui ele fala que é a diferença entre o espaço, a posição escalar ocupada pelo atleta no instante final e inicial. E ele faz a conta aqui para vocês verem, ó. Delta final menos delta inicial, tá? E dá 6.000 metros. Tá? Então, nesse caso aqui, existe uma coisa que vocês precisam compreender, tá? Como o ΔS é maior do que zero, ou seja, o resultado final desses 6.000 metros é maior do que zero, então ele diz que esse movimento é progressivo. E é progressivo por quê? Porque, como a gente falou anteriormente, esta pessoa ela está correndo no mesmo sentido da trajetória. O sentido que ela faz, a trajetória que ela faz é o mesmo sentido da corrida. Então, o espaço final dela vai ser positivo. Tá? E agora entrando sobre variação de tempo, intervalo de tempo, é a mesma coisa, é a mesma ideia. Intervalo de tempo nada mais, nada menos é do que um intervalo, tá? A variação do tempo ΔT é igual a ΔT inicial menos, ΔT é igual a T final menos T inicial, tá? É o tempo final menos o tempo inicial. A mesma ideia do que nós falamos em relação à posição. O espaço final menos o espaço inicial. Aqui também. Variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Analisando esta primeira corrida dela, ela começa com o tempo 0 segundos, que está aqui embaixo, tá? 0 segundos, e finaliza num tempo de 1.800 segundos. Então, fazendo essa variação, ela vai ficar, o ΔT, tá aqui, ó, ΔT é igual a T final menos T inicial, que é igual a 1.800 menos 0, logo o ΔT vai ser igual a 1.800 segundos. Segundos é a unidade de tempo no sistema internacional que vocês já estudaram, ok? E agora nós vamos falar do segundo caso. Neste segundo caso, aqui embaixo, o atleta ele corre, ele faz uma posição inversa, ao contrário, tá? O sentido da corrida deste atleta é o inverso que no primeiro teste. Perceba só aqui, tá? O primeiro daqui, ela vai no sentido progressivo, tá? E ela faz o mesmo sentido dela, é o sentido da trajetória. Nesse segundo teste, ela está ao contrário. Ela adota um sentido, tá? No caso, a trajetória dela é um sentido oposto, tá? A trajetória dela está oposta ao sentido, tá? Que ela está fazendo em relação à primeira. Percebe só? Então, em relação a este daqui, que ela adota é a mesma coisa, sendo que ela parte, tá, de um espaço inicial e um espaço final. O espaço inicial aqui, ela parte de 5.000 quilômetros, tá? É o espaço inicial dela, 5.000 metros. Perdão, não quilômetro, metro, 5.000 metros. Tá? E o espaço final dela, como ela adotou a trajetória ao contrário, né, ao sentido da corrida, então o espaço final dela vai ser 2.000 metros. Fazendo esta conta, nós temos ΔS é igual a S final menos S inicial. Tá? O S final, neste caso, é 2.000 metros. É o que ela chegou. Menos o espaço inicial, que é 5.000 metros. Tá? Ficou mal. 5.000 metros. Finalizando esta conta, nós vamos ter nada mais, nada menos do que 2.000 metros menos 5.000 metros, que vai ser igual a menos 3.000 metros. Menos 3.000 metros. Então, nesse segundo teste, essa atleta ela movimenta-se no sentido contrário, tá, daquele adotado para a trajetória
anterior ao primeiro teste, tá? Então ela está ao sentido contrário da trajetória. Se ela está ao sentido contrário da trajetória, quando acontece isso, nós dizemos que o movimento que ela fez aqui é retrógrado. Por que retrógrado? Porque o ΔS ficou menor do que zero. Nesse caso, deu menos 3.000 metros. Então, menos 3.000 é menor do que zero. Por isso que dizemos que o movimento que ela fez aqui é retrógrado. Tá? E o sinal do deslocamento é negativo, como eu falei aqui, já ΔS menos zero. Tá? Isso tudo é para facilitar para vocês quando vocês forem ler, tá certo? E nós vamos passar agora para a segunda explicação, tá? Que é a página 35. Na página 35, nós temos um outro teste, tá? E nós vamos falar deslocamento escalar e distância percorrida. Tá? Então aqui ele diz que em ambos os testes a trajetória é retilínea e não houve mudança de sentido do movimento durante o intervalo de tempo estudado. Então nós podemos considerar que o deslocamento escalar e a distância percorrida coincidem em módulo. Em módulo, o número que você coloca dentro de módulo, ele é um número positivo. Tá? Nesse caso, nós vamos estudar o terceiro teste que fez e nós vamos explicar agora esse terceiro teste. Nesse terceiro teste, a atleta ela corre, tá, uma parte do percurso, apenas uma parte do percurso no sentido adotado para a trajetória. E a outra parte no sentido ao contrário, ou seja, é como se ela estivesse correndo para frente e depois, em um determinado momento, ela muda, tá, o seu posicionamento e corre para trás. E aí, nesse caso, né, o cronômetro ele inicia em t igual a zero. Tá? Tá aqui, ó. T igual a zero. Tá? E diante da placa de 3.000 metros. Né? Ela inicia, o espaço inicial dela é 3.000 metros. Em seguida, ela vai correr no mesmo sentido da trajetória, até a placa que resista a 6.000 metros. Né? Ou seja, na verdade, ela inicia de 6.000 metros e ela vai correndo até ela chegar, tá, em 3.000 metros. Só que ela faz ao contrário aqui, como a explicação está dizendo. E aí, quando ela chega na placa de 6.000 metros, sem interrupção, aí ele fala aqui que a corrida, né, ela retorna sobre a mesma trajetória, né, correndo no sentido contrário. Aí ela começa a correr no sentido contrário até a placa marcar 4.000 metros. Tá? Nesse instante, o cronômetro trava e marca t igual a 1.600 segundos. Esse é o tempo. Tá? Então ela faz uma corrida onde ela inicia aqui em 3.000 metros sobre um tempo de 0 segundos. E ela finaliza aqui em t igual a 1.600 segundos. Esse é o tempo que ela fez. E ela percorre até 4.000 metros. Então, fazendo esse deslocamento dela, a gente tem ΔS igual a S final menos S inicial. ΔS igual a S final menos S inicial, nesse sentido. Então o S final é quem? É aonde ela chega, que é 4.000 metros. Menos o S inicial, que foi de onde ela partiu, que é 3.000 metros. Tá? 4.000 menos 3.000 vai dar 1.000 metros. Essa foi a variação do deslocamento escalar dela, tá? Nesse ponto. Certo? Agora, a gente indo aqui embaixo, a gente vai ter uma visão geral do que aconteceu. E aqui o livro diz: a distância percorrida pela atleta depende do comprimento da trajetória descrita por ela.
Para determiná-la, devemos considerar todos os deslocamentos escalares de sentido único, em valores absolutos realizados pela atleta. Nesse caso aqui, vamos considerar esses dois, tá? É o primeiro deslocamento, chamado de ΔS1. ΔS1 é o primeiro deslocamento, tá? O que é ΔS1? É espaço final menos espaço inicial, tá? Vai dar o valor de ΔS1. É sempre a mesma coisa. ΔS é a variação do espaço final menos inicial, tá? Nesse caso aqui, o deslocamento ela se inicia na placa aqui, ó, de 3.000 metros, tá? Ela inicia aqui em 3.000 metros e ela finaliza a corrida em 6.000 metros. A variação desse ΔS1 que foi chamado, ΔS1 é igual a descrita aqui embaixo, tá? Aqui, ó. Na verdade, ΔS1 é igual a 6.000, que foi o final, menos 3.000 inicial. Logo, ΔS1 vai ser igual a mais 3.000 metros, ou seja, o ΔS1, ele é maior do que zero, então o movimento dele é progressivo, tá? Agora, analisando na segunda parte, que vai se chamar de ΔS2, ou deslocamento 2, tá? Ela inicia a sua trajetória, já ao contrário, é como se ela viesse daqui do 6 e ela fosse até o 4, ou seja, ela vai diminuir, né? Ela vai partir daqui, aí ela vai retornar e vai até o espaço 4.000 metros. Nesse caso aqui, ela inicia a sua corrida no espaço 6.000 metros. E ela finaliza a sua corrida no espaço de 4.000 metros. Tá? Nesse sentido. Então, o deslocamento ΔS1 está descrito aqui, ó. Está descrito aqui embaixo. ΔS1 é igual a espaço final menos espaço inicial. O espaço inicial dela foi 6.000 metros. E o espaço final dela foi 4.000 metros. Então, fazendo 4.000, ou então ela fazendo espaço final menos espaço inicial, o espaço final dela foi 4.000 menos o espaço inicial, que deu 6.000 metros. Tá aqui, ó. E aí o ΔS2 dela vai ser 4.000 menos 6.000. Então vai dar ΔS2 é igual a menos 2.000 metros. Então ela estava ao contrário né? Ela fez sentido contrário à trajetória. Isso significa que ΔS2 é menor do que zero. Então o movimento que ela fez foi retrógrado, tá? Neste sentido. Então percebam-se que a gente analisa por duas partes, tá? Retrógrado e progressivo, tá certo? Eu espero ter ajudado vocês e peço a vocês que leiam. Leia uma vez, lê duas vezes, lê 3 vezes, lê quantas vezes for necessário e façam com calma, porque nós estamos dando tempo para vocês fazerem, tá? Não façam com aquele sentido de querer terminar logo, porque me livrei, pronto. Não, faça para você aprender de verdade. Eu sei que estamos num momento difícil, mas vamos aproveitar para aprender. Aí na página 36 é que vocês vão fazer os exercícios, tá? Primeira dica, vocês vão fazer os exercícios que já estão resolvidos aqui, é o 3 e o 4. Vocês vão refazer eles para vocês treinarem. E aí vocês vão fazer o exercício proposto, que nessa mesma página 36. Aí vocês vão fazer o exercício 6, 7, 8 e 9. Vão fazer esses 4 exercícios, tá certo? Mas depois eu explico melhor de que forma vocês vão entregar e o que vocês devem fazer, tá ok? Então muito obrigado e desejo muita saúde para todos.